Imagine você, um estudante com deficiência visual, entrando numa universidade, procurando os lugares, procurando a sala, a secretaria, 1000 rampas, 1000 salas diferentes, o site também com muito pouca tecnologia assistiva, enfim, um mundo de possibilidades e de estranhezas para ele. Essa é uma realidade aqui no nosso país, né? Não é uma invenção. Olá, eu sou Juliele Ferreira, sou do programa de pós-graduação do doutorado da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. O programa é de Ciência, Tecnologia e Inclusão. Essa pesquisa, que tem o nome de Inclusão de Estudante com Deficiência no Ensino Brasileiro, uma revisão de literatura. É o que eu pretendo mostrar aqui para vocês no vídeo. Durante 15 minutos, vou tentar fazer um panorama bem de leve, assim, sabendo que o texto na íntegra está aqui à disposição de vocês. É só a gente conversar, a gente pode trocar ideias sobre o assunto, enfim, muito mais coisas a respeito, né? Eu vou trocar aqui a câmera para a gente poder entender melhor e continuar. Então, imagine aí o panorama da inclusão universitária, né? A gente teve a lei de cotas, que já vai fazer 10 anos, teve a inclusão dos alunos na educação básica, e isso tudo foi levando os alunos com algum tipo de deficiência para escola, sair da escola e chegar na universidade, né? A lei de cotas facilitou o acesso, mas não a permanência, né? E aí fica essa questão, né? Se o número de estudantes tem aumentado dentro da faculdade, como que tem sido essa abordagem, né? Como a escola, a universidade, tem preenchido essas lacunas que ainda persistem até hoje? Já que nós sabemos que a universidade ainda é bem tradicional, né? É bem rígida em mudanças. Toda mudança é difícil na universidade, ela não é bem recebida na universidade. E a inclusão de alunos com deficiência não seria diferente, né? Então, a educação, sem dúvida nenhuma, é o lugar para todos, né? Para todos, mas também existem muitas dificuldades, até para quem não tem alguma deficiência, imagina para quem tem. Então, a questão, assim, o propósito dessa revisão, a ideia era explorar os estudos que têm falado sobre esse assunto, falado sobre os alunos, os discentes que chegaram até a universidade, né? Como que eles estão lá, como que está acontecendo isso dentro da universidade. Então, avaliar as políticas públicas, já que as políticas públicas chegaram, né, em forma de decreto, em forma de lei, e identificar as práticas. Da verdade, qual prática está sendo feita, que está sendo bem sucedida? O que está dando certo e o que não está dando certo, né? Já que a gente foi aprendendo junto, todo mundo aprendendo junto. Bom, a metodologia foi revisão sistemática, como está escrito no próprio título do artigo. E a definição da pergunta foi: qual o panorama da pesquisa sobre inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior? Com certeza, essa pergunta diz respeito ao Brasil e aos dias atuais, né? Porque essa é uma peculiaridade muito aqui do nosso país, já que nós temos a nossa lei, a lei de cotas, que possibilitou a entrada. Talvez a gente possa reconhecer como tem sido lá fora, que eu acho bem legal, mas aí já seria uma outra pesquisa, que vale a pena, né, continuar. A estratégia de busca, usei alguns descritores, que foi inclusão, ensino superior e acessibilidade. E foi na biblioteca CAPES e nos periódicos da CAPES. Sempre revisado por pares, aquelas coisas todas, né? Os critérios, né? Artigo completo, empírico, publicado em português, revisado por pares. A triagem foi feita através da leitura de título, depois dos resumos e depois dos artigos completos. No artigo está tudo muito bem detalhado, né? Imagino que num artigo de revisão sistemática, essa é uma parte muito importante, né?
Então, ela está bem descrita, bem organizada, tem lá um quadro. Eu convido vocês a lerem o artigo, né, inteiro. Como que foram os resultados? O que a gente encontrou de coisas importantes, né? Foram selecionados 13 estudos de universidades brasileiras que utilizaram várias metodologias. Relato de experiência, que para mim, né, assim, foi o mais interessante de ler e de entender, assim, que eu acho que produz muito para nós. Análise documentais, que também é importante, lógico. Estudos qualitativos e revisões sistemáticas. Sim, revisões sistemáticas. Existem universidades que estão estudando isso. E é muito legal, porque a gente aprende com os outros também, né? E a possibilidade de você conhecer mais o estudante, conhecer o que dá certo, né? Já que não é uma receita. O que dá certo para um pode não dar certo para o outro. Então, essas revisões sistemáticas trazem para a gente uma curadoria de muitas boas ideias, né? Assim, eu imagino. Os principais achados. Barreiras que persistem, né? Então, assim, como eu falei no início, claro que a gente vai ver coisas muito interessantes, coisas boas que foram feitas, né? Propostas que a gente pode espalhar pelo Brasil. Mas também tem barreiras que ainda persistem. A barreira arquitetônica é uma delas. A infraestrutura física, né? Que é muito comum a gente ver. Logo aqui no meu primeiro slide aqui dessa apresentação, eu tenho uma imagem feita com inteligência artificial de uma possível universidade acessível, né? Mas é muito comum a gente não ter acesso, né? Não ter essa acessibilidade. Às vezes tem sim um elevador lá no finalzinho que só funciona quando tem alguém com deficiência, que pede, né? Ainda não está tudo numa infraestrutura pronta para receber qualquer tipo de pessoa, né? Então, as salas de aulas também, as bibliotecas também, às vezes tem uma estrutura assim no caminho, mas aí a biblioteca é lá no quarto andar, ou a biblioteca é longe. Quer dizer, essa pessoa pode entrar, mas não pode ir na biblioteca. Os laboratórios e os espaços de convivência também, como refeitório, cantina, enfim, outros lugares, né, que teria a possibilidade. As barreiras atitudinais, essas eu acho que são as mais difíceis, né? Não requer muito dinheiro, mas requer muito conhecimento, né? Então, preconceito, estereótipos, atitudes negativas de professores também, de colegas que impactam a vivência, né? O professor ainda muito autoritário, muito transmissor do conhecimento, né? Aquele que o Paulo Freire diria que é a educação bancária, e difícil para esse professor, né, ressignificar a forma de educar dele, né? Então, isso é muito comum, né? Não precisa nem fazer pesquisa para saber que a gente tem muitos professores assim. E a escassez de recursos. O que seria escassez de recursos? Carência de investimento em tecnologia assistiva, formação docente e reformas físicas. Como que a gente hoje pode dizer que a tecnologia assistiva, ela está muito à nossa mão, né? Ela está aqui num vídeo desse, ela está no celular que todo mundo tem à mão, mas falta formação docente para ajudar ao aluno a usar todas essas ferramentas, né? Dizer que o aluno pode gravar a aula, dizer que o aluno pode colocar aqui nesse vídeo uma legenda, né? Que depois ele pode transformar isso num texto, a própria legenda depois vira um texto. Enfim, hoje a gente não pode nem dizer que a culpa é de recursos financeiros, né? A gente tem muitas coisas que têm custo quase zero de tecnologia assistiva, que pode ser usado, pode e deve, mas a gente precisa de formação docente, né, nesse aspecto, nessas tecnologias. Bom, os avanços e as iniciativas positivas.
Isso também é bom ver, né? A gente não tem algumas coisas que ainda precisam ser muito mais pensadas, mas aqui ainda tem coisas legais, coisas positivas. Então, consciência e empatia, fortalecimento da cultura inclusiva, que reconhece a universidade, né, e a comunidade universitária. Na verdade, existem muitas pessoas que se candidatam a ser monitores, né, por empatia, né, por vontade. Isso é muito legal, né? O jovem é muito interessante nessa perspectiva. Então, quando eu falei que é interessante os relatos de experiência, é por isso, né? Porque a gente pode ver programas estruturados para minimizar a discriminação e promover a equidade. Esses programas, eles são, na verdade, programas específicos para algum tipo de criança, o núcleo de acessibilidade e apoio psicopedagógico, assegurando condições justas de permanência. Isso foi visto em quase todas as universidades. A PUC Minas foi a que mostrou mais o trabalho, né? Assim, com artigos científicos publicados nesse sentido. Núcleo de acessibilidade e apoio psicopedagógico, me parece que tem em todas as universidades. Mas se esse núcleo funciona, aí é outra coisa, né? Quer dizer, se ele funciona em que aspecto, né? Ele é um apoio, o aluno tem que estar sempre indo lá para ter ajuda, né? É uma babá, né? Porque a pessoa com deficiência na universidade, ele não quer uma babá, né? Ele quer poder ter a independência dele. E a política de cotas. O implemento das cotas ajuda muito, né, na democratização do acesso do ensino. Isso é positivo, mas a permanência do ensino é que é o grande desafio. Então, existe uma dualidade nesses avanços, né? A gente tem a inclusão, a acessibilidade e as barreiras, que a gente pode dizer que pode ser um desafio e um progresso, à medida que a gente entende que muitas coisas já melhoraram, né? Sem ficar aqui falando mal de nenhuma universidade ou querendo apontar, não é essa a ideia de apontar para ninguém, mas principalmente de entender que o movimento ele é de conquista e progresso, que os obstáculos vão aparecendo devagarzinho, né? A acessibilidade num site, por exemplo, o próprio aluno, né, que a gente precisa ouvir ele, para ele nos dizer o que está acontecendo. Então, os obstáculos, eles podem ser vencidos com atitudes mais relevantes com o próprio deficiente, né? Que a participação do estudante com deficiência nesse avanço é muito importante, né? Acho que talvez essa seja a questão mais importante desse artigo, a gente entender isso. Os caminhos para uma universidade inclusiva. Monitoramento contínuo, quer dizer, avaliação periódica disso, investimento estrutural, recursos acessíveis, né? Recursos físicos e recursos digitais, né? Que hoje é maravilhosa a possibilidade que a gente tem, cada dia mais, né? Outra coisa é a formação permanente dos docentes, e não só dos docentes, mas dos técnicos, do pessoal de apoio da universidade, enfim, toda a estrutura, né? E as pesquisas, né? Muitas pesquisas que investigam integrando dimensões pedagógicas, sociais, profissionais, muita coisa ainda a gente tem que por pensar, né? É só um engatinhar, né? Estamos engatinhando. O que eu posso dizer aqui nas minhas considerações finais é que existem muitas possibilidades, né? Que a construção do ensino superior inclusivo requer comprometimento da instituição, e isso é muito importante, comprometimento também do corpo docente, né? Na infraestrutura para a formação desse corpo docente. Não adianta a gente concordar que todo mundo tem direito, mas não fazer nada para isso, né? Porque aí não tem possibilidade. Enfim, entender a diversidade como um princípio ético, como um princípio
político, né, para a educação. As nossas lacunas identificadas foi o impacto na empregabilidade, ninguém falou sobre isso, né? Afinal de contas, a gente se forma para ter uma profissão, não é isso? E a empregabilidade disso, né? Como vai ser o depois dessa pessoa formada? A perspectiva do próprio estudante, mais uma vez, né? Eu venho falando da participação do próprio estudante, acredito que foi uma lacuna, e a integração de várias estruturas. Porque uma estrutura não vale só para um estudante, né? A gente pode juntar muitas coisas que são boas para um, também é boa para outro. As tecnologias assistivas subexploradas. Por quê? Tem muita coisa boa de graça no celular e são subexploradas. Pouca gente usa, pouca gente sabe, pouca gente entende, né? E pouca gente aceita. Aí eu estou falando dos docentes, né? Os próximos passos para uma pesquisa como essa são políticas baseadas em evidência, quer dizer, entender com o próprio estudante com deficiência, valorizar a voz dos estudantes, mais uma vez eu estou dando ênfase a isso, e transformação institucional profunda. A nossa instituição de ensino superior ainda é um dinossauro e a gente precisa melhorar, né? Precisa transformar. As universidades têm que ser um agente social, têm que ser um agente de inclusão. Para mim finalizar, eu queria dizer que a inclusão não é só o aluno com deficiência, mas a inclusão de todos, né? Independente de raça, cor, religião, tudo. A inclusão é a educação. Espero que juntos podemos romper paradigmas excludentes. Eu vou deixar aqui meu e-mail, meu Instagram, e aí a gente pode trocar muito mais para tentar fortalecer, né, essa universidade. Muito obrigada.